Olá, seja bem-vindo à temporada 2026 do Biogascast, o podcast do CI Biogás. Aqui a gente recebe nossos convidados e parceiros para falarmos sobre tudo o que movimenta o setor de biogás, biometano e combustíveis avançados no Brasil e no mundo. Tendências, mercado, inovação, políticas públicas, cases de sucesso, sempre com os assuntos mais interessantes desse segmento. O Biogascast está disponível em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify, para você acompanhar como e onde preferir. Então, já aproveita para seguir os canais do CI Biogás nessas redes, ativar as notificações e acompanhar a gente na sua plataforma favorita. Assim, você não perde nenhum episódio e fica por dentro de tudo que está acontecendo no universo do biogás. Aumenta o volume e vem com a gente! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do Biogascast. Estamos iniciando a temporada 2026 com um convidado super especial, o Luciano Figueiredo, do Instituto Totum. Instituto Totum, parceiro do CI Biogás, membro do Biogás Clube. Então, muito bem-vindo, Luciano. Prazer receber você aqui, é uma alegria. Obrigado, o prazer é o meu estar aqui, ainda mais no primeiro podcast 2026, é uma honra poder abrir aqui esse podcast com vocês, esse ano com vocês. Espero que eu consiga contribuir com bastante conteúdo. E aí, para bater um papo nesse primeiro podcast, nós trouxemos um assunto que muito tem se discutido, que são os créditos de carbono, os atributos ambientais. Então, o que é GasRec, o que é AIREC, o que é crédito de carbono, o que é CBIO? Então, tem se falado muito sobre isso, mas ainda acontece muita confusão em relação ao entendimento, né? As pessoas misturam muito. E aí, para a gente começar esse podcast, vamos tentar separar isso em dois mundos e tentar dar uma esclarecida para o pessoal que está nos ouvindo. Vamos lá, de repente separar aí no mundo do que são os atributos ambientais e o que são os créditos de carbono e quem que se encaixa aí. Beleza. Não, acho legal essa separação, que acaba às vezes o pessoal de fato junta tudo e no final não entende nada, porque falar não é a mesma coisa, não é, né? Então, vamos lá, vamos começar talvez pelo mais, o que está mais em alta, que são os ativos ambientais e como eles funcionam. Então a gente tem dentro desse grupo de ativos ambientais hoje, basicamente no Brasil, que de fato estão acontecendo, o AIREC e o GasRec. Então, o que são esses? Então são ativos ambientais relacionados à produção, então uma produção factual que aconteceu. Então o AIREC, a gente está falando sempre de megawatt-hora de energia produzida a partir de uma usina renovável. Pode ser biogás, pode ser biometano, pode ser biomassa, pode ser eólica, solar, hídrica. Então, para cada megawatt-hora que elas produzem, injetam na rede de distribuição, tudo certinho, isso é medido, a gente gera um ativo. Então, o que a gente chama de AIREC, que é o AIREC de energia elétrica. Então, aqui a gente tem o primeiro ativo deles. Ele indica a origem. Ele indica a origem. Que a origem é renovável. Exatamente. Então, esse megawatt-hora foi produzido por esse gerador de biogás aqui e algum cliente vai comprar para falar que a origem do megawatt-hora dele veio daquela empresa. Perfeito. O segundo, aqui a gente resumindo bastante, né? Mas o segundo é o GasRec. Então, se a gente pegar, o conceito é igual ao conceito da energia elétrica, porém aplicado para o gás. Então, aqui a gente vai medir o quê? O quanto de energia aquele gás, aquela usina produziu. Então, a gente converte ele para megawatt-hora ou para milhão de BTU. E a gente vai dar origem para aquele biogás ou aquele biometano que foi produzido. Então, para cada X de biogás metano produzido, a gente vai emitir um GasRec, que equivale a 1 milhão de BTU, ou você pode fazer as equivalências energéticas que a empresa achar que faz mais sentido. Então, passa também por certificação, passa por a parte de auditoria da medição de biogás e biometano, e aí sim você gera esse ativo que vai ser negociado também com empresas que queiram colocar no seu inventário, colocar no seu reporte, que estão consumindo um gás de origem renovável. Então você vê que esses dois são bem parecidos, Um aplicado para energia. Para energia elétrica e o outro para energia térmica, Vamos colocar beleza. Assim. A gente tem... Falando ali do gás. Exatamente. Então, eles carregam o quê? A característica daquele produto, E basicamente isso. E aí nós estamos falando de mercado voluntário. 100% voluntário. Hoje no Brasil a gente tem a questão da lei de combustível do futuro, agora sendo montada, criado no Segob. Então a gente pode ter um mercado regulado dentro de garantias de origem, dentro de atributos ambientais, mas por enquanto ele é 100% voluntário. Perfeito. E aí entre o AIREC e o GasRec, o AIREC ele tem mais tempo de vida? Tem mais tempo de vida. O AIREC, a gente está falando... O AIREC em si, no Brasil, ele começou em 2016.
Então, esse ano faz 10 anos que a gente está emitindo certificados do padrão IREC. Né? Para quem, talvez o pessoal aqui público não saiba, né, o IREC, né, ele é gerenciado por uma fundação, né, chamada iTrack Foundation, que cuida tanto de certificados de garantia de energia quanto outros tipos de certificados. Então, eles vieram para o Brasil em 2016, nos homologaram e a gente emite IRECs, né, nesse padrão desde 2016. Perfeito. Já o GasREC não. O GasREC foi um programa que nós recebemos muitas dúvidas do pessoal, porque falava, poxa, mas já tem um atributo para energia. Não dá para ter um para gás, porque, né, os processos são similares. Então, se eu produzo um gás e põe um gasoduto, eu não consigo dar origem para aquele gás que eu consumir. Né? Não tem algo parecido? E foi aí que a gente começou a estudar o que existia no mundo, como o pessoal fazia. Então, a gente, né, tem um parceiro muito forte nos Estados Unidos que passou muito como funciona lá os certificados térmicos. E a gente montou o GasREC. Então, o GasREC foi um programa desenvolvido por nós aqui no Brasil, pelo Instituto Totum. pelo Totum, com essa ênfase em valorizar os produtores de biogás e biometano. Isso feito em 2020, que foi quando começou de fato a gente ver as primeiras plantas a movimentação de biometanos RenovaBio começando a acontecer. Então é legal que a gente conseguiu casar lá com o começo do programa e hoje ele já está bem mais consolidado também, o GasREC. Não tem volumes como o IREC, até porque no Brasil a gente tem muita renovável hoje, né, gerando energia. Mas a gente vê que é um programa que tem assim, um potencial muito grande de evoluir, de alcançar patamares similares ao patamar do IREC daqui a alguns anos. Perfeito. Então, esse primeiro mundo dos ativos, né, ambientais, temos aí o IREC e o GasREC. E o GasREC. Perfeito. E aí vamos para um outro, que são os créditos de carbono. Os créditos de carbono. Você viu, né, que partiu aí do programa, né, do RenovaBio. Fala um pouquinho pra gente que nós estamos falando de crédito de carbono emissões, né? Exatamente. A redução de carbono emitido. O que gera muita dúvida pro pessoal é porque falar, mas o GasREC e o IREC, a gente está falando também de emissões? De certa forma, sim, mas são emissões decorrentes do processo. Né? Então, por exemplo, eu uso uma energia renovável. Qual que é o fator de emissão dessa energia? Ela é mais baixa do que da rede. O gás renovável, qual que é o fator de emissão dele? É mais baixo que o fóssil. Então você tem uma emissão menor de emissão direta, né, daquele processo. Quando a gente fala de projetos de crédito de carbono e CBIO, normalmente está falando do quê? De redução de emissão evitada, né, remoções relacionadas ao processo. Então, porque um crédito é 1 tonelada de CO2 equivalente. Exatamente, mas de CO2 equivalente de redução, de remoção, então, ou de emissões evitadas. Então, por exemplo, vamos pegar um produtor de suínos que ele tinha ali uma lagoa aberta. Né? Aquela lagoa produzia metano, todo esse metano ele ia para a atmosfera. Aí ele foi lá e falou, não, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir essa lagoa e vou pegar esse gás todo que está sendo produzido e vou queimar num flare. Ou seja, eu estou pegando aquele CH4 que ia para a atmosfera, e aí, né, só para o pessoal que talvez entendesse, está falando de, né, gás de efeito estufa. Então, o CH4 tem uma emissão mais intensiva em retenção de calor para a atmosfera. E quando eu canalizo isso e queimo num flare, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando, né, fogo ali, oxigênio naquele gás e converto o CH4 em CO2. Então, eu troco. O CH4 ele é 28 vezes mais intensivo que o CO2. Então, eu troco, em vez de 28 para a atmosfera, eu jogo 1. Então, aqui a gente tem o quê? Eu tenho uma redução de uma emissão. E aí, sim, para cada, né, então, quando eu faço essa redução, simplificando bastante, para cada 1 tonelada que eu estou convertendo de 28 para 1, quando eu sumo 1 tonelada, eu posso emitir esse crédito de carbono, que é o quê? É uma redução. Então, de fato, você teve aquela redução e ela é mensurada em créditos de carbono. Perfeito. Então, você pode ter crédito de carbono desse processo que eu comentei agora. Existe projeto de carbono para isso. Você pode usar para energia elétrica. Então, falar, estou substituindo uma térmica a gás natural por uma térmica a biogás, por exemplo. Poderia, depende muito de metodologia, mas seria uma redução. Eu tenho um crédito de substituição de frota. Então, eu tenho uma frota hoje que anda diesel. Vou substituir ela inteira por biometano, por exemplo. Eu posso ter um projeto de carbono? Talvez você possa. Por quê? Porque você tem uma redução naquele processo. Né? A emissão do biometano ela é mais baixa, mas ela existe. Essa diferença aqui é o que vai ser o crédito. Perfeito. Né? Então, crédito de carbono, você vai ter metodologias específicas, plataformas específicas, onde você vai ter que se homologar lá. Você registra o seu projeto. Você registra o seu projeto. Lógico que você tem pré-requisitos. Então, um deles importantíssimo é a adicionalidade. Perfeito. Então, o projeto ele vai existir porque é uma solução menos intensiva em carbono, por mais que não é viável. Então, se é uma obrigação legal, você é obrigado a cobrir sua lagoa e queimar o biogás.
você não pode ter crédito, porque é uma obrigação legal. Então, o Ministério do Meio Ambiente fala que você é obrigado a fazer isso. Então você tem que fazer. Você Então tem você que não está fazer. fazendo nada além do que é obrigado. Exatamente. Se você não fizer, você vai ser multado, por exemplo. Então, se a gente fosse um paralelo, fugindo um pouco do gás, mas pense em floresta. Muita gente quer certificar floresta porque não está desmatando. Mas se você é obrigado a manter aquela floresta em pé, não tem crédito para você gerar. Porque você tem uma obrigação legal daquilo. Né? Então, é importante o pessoal entender que não é simplesmente substituir e vou gerar crédito. Não, é mais complexo do que isso. Então o crédito de carbono ele vai entrar nesse processo todo. Perfeito. E aí eu posso construir um projeto de crédito de carbono e aí eu entro em contato lá. Nós estamos falando do Verra, Gold Standard, e aí não fica com Totum. Aí não fica com Totum. Não fica com Totum. São outras plataformas aí onde a gente precisa submeter, registrar, tem todo um rito que precisa ser cumprido até que o crédito esteja efetivamente disponível para ser comercializado. Exato. Isso é um processo moroso, custoso e que nem todo mundo está disposto a esperar, até porque não é porque você tem um crédito que você vai conseguir vender o crédito. Então você está falando de um custo que você vai ter sem saber de fato o mercado futuro desse tipo de instrumento. Perfeito. E aí tem um ponto do crédito de carbono que ele surge para viabilizar os empreendimentos. Então, né? Senão nós acabamos entrando nos assuntos ali de greenwashing, né? Um pouco mais polêmico aí, mas é importante que o crédito de carbono ele venha para viabilizar empreendimentos que porventura não estavam conseguindo encontrar viabilidade, né, na estrutura que estava montada. E aí o crédito de carbono ele vem, mas ele exige uma série de instrumentos, equipamentos para monitorar, tem processo de auditoria. Exato. Né? E é perfeita a sua fala, por quê? Porque muita gente hoje vê o crédito de carbono como se fosse eu vou fazer uma super receita. Vou fazer um projeto aqui, vou ter uma receita maravilhosa, vou faturar mais do que eu faturo com a minha empresa. E na verdade é isso que você falou, o projeto de carbono ele vem para ser um adicional para viabilizar aquele projeto inovador de baixa emissão que você está montando. Perfeito. Então, ele tende a o quê? A ser uma ajuda financeira para o projeto. Perfeito. E não, de fato, um instrumento altamente lucrativo para a empresa fazer receitas e receitas. Que é o que a gente, muitas vezes vê na televisão, o pessoal falando, crédito de carbono, vai ganhar dinheiro, vai fazer isso, mercado bilionário. É um mercado grande, mas está relacionado também a investimentos bilionários. Então, quando você decide por fazer esse tipo de investimento, o crédito vem para te auxiliar a fechar a conta mesmo, né? É isso. Perfeito. Então, é legal o pessoal entender que tem isso, que não é super simples e super lucrativo. Ótimo. E aí nós temos o CBIL. Exato. Dentro desse universo dos créditos. Exatamente. O CBIL, né, ele não é um crédito de carbono por si só, porque o crédito ele vai ser usado para quê? Normalmente as empresas que querem compensar suas emissões, né, então, tive aqui eu emiti pra caramba no ano, eu emiti 1 milhão de toneladas de CO2, eu quero compensar tudo. Eu vou comprar 1 milhão de crédito de carbono para compensar. Então, o crédito de carbono no mercado voluntário ele tem essa missão, de compensar, né, algo que foi emitido por uma terceira parte, normalmente. O CBIL não, ele é um crédito de descarbonização relacionado a biocombustíveis. Perfeito. Então, no caso do CBIL para gás, vai ser exclusivo para biometano. Então, o biogás por si só não pode emitir CBIL. Ele é um programa que ele cada planta vai ter uma nota de eficiência, e a partir dessa nota de eficiência, na comparação com combustíveis fósseis, né, do processo de emissão dos fósseis, para resumir bem aqui, você vai ter um equivalente em carbono para volume de produção. E aí você fala, legal, então para cada X metros cúbicos de biometano, eu vou ter 1 tonelada de CO2 equivalente descarbonizado no setor. Perfeito. E aí para cada 1 tonelada, por isso o pessoal confunde muito o crédito de carbono, né? Porque para cada 1 tonelada de CO2, aí você vai ter o CBIL. E o CBIL ele vai ser negociado normalmente na bolsa, então a B3 faz negociação. É um mercado aberto, porém o CBIL ele é regulado, então você tem uma parte que é obrigada a adquirir CBIOs para poder fechar a sua conta. E quem é essa parte? Né? São as distribuidoras de combustíveis fósseis, então combustíveis líquidos, então distribuidora de gás não entra na questão do CBIL. Então é interessante, né, que o pessoal fala, distribuidor de combustível. Mas por que de gás não entra? Porque na definição tem, né, que o combustível que entra aqui é combustíveis líquidos. Perfeito. Então gasolina, diesel, assim por diante. E eles são obrigados de acordo com uma meta definida, então é um instrumento de política pública para você descarbonizar o setor de combustíveis. Perfeito. Então, quando
Temos aí o IREC, o GasREC, crédito de carbono, todo voluntário. Todo voluntário. E aí, quando chega no CBIO, temos aí uma obrigatoriedade para um grupo. Temos um grupo obrigado a comprar. Né? A gente não vai entrar no mérito aqui se faz sentido esse grupo especificamente Claro, ou não, mas perfeito. sim, eles têm que fazer a aquisição. Então, quando a gente olha para tudo isso, qual a principal diferença? Como o CBIO você tem um mercado que é obrigado a comprar, normalmente você tem um preço público e um preço dado. Então, normalmente quem fala, vou fazer CBIO, já sabe mais ou menos quanto vai vender, né, por quanto vai vender, Qual volumes, valor. valores. Então, você tem meio que uma previsibilidade nesse mercado. Quando a gente fala dos demais, mercado 100% voluntário, aí a gente sabe que não, que depende muito de como esse mercado vai se comportar. A IREC é um mercado super aquecido. A gente tem hoje mais de 600 usinas no programa. Então você tem, né, N concorrentes ali brigando, né, pelos clientes. Porém, a gente tem clientes que já compram por um grau de maturidade maior. GasREC, a gente vê que no ano passado que começou a aumentar o número de clientes interessados em comprar, porque já alinharam as suas expectativas com plataformas internacionais. Então é um mercado que está agora em alto crescimento, mas ainda tem essa questão de quem é o comprador. Ainda é um trabalho mais árduo de você localizar esse comprador, educar esse comprador do que é o instrumento e ele tomar a decisão de fazer a compra. Crédito de carbono é um mercado gigantesco, global, mas que entra na questão de o quão disposta a empresa está em compensar suas emissões. Então, no final do dia, a gente tem que lembrar que a empresa vai ter que investir um dinheiro para comprar qualquer um desses ativos. Sim. O quão vale esse investimento, ela vai pôr na conta do Se faz Apis sentido, né? e vai ver se faz sentido. Precisa fazer Então, sentido financeiro no também. voluntário tem essas questões a mais. Perfeito. E aí, quando a gente comenta ali das emissões de gases de efeito estufa, do inventário, né, das metodologias, nós temos aí o GHG, protocolo, e aí nós temos uma classificação de escopos. Escopo 1, 2 e 3, que muito se fala sobre Exato. isso. Se a gente puder colocar ali no quadro resumo o que é o escopo 1, 2 e 3 e onde a gente consegue encaixar cada um desses quatro que nós, né, desses 4 instrumentos que nós falamos. Então, o escopo 1 seria uma aplicação direta. O escopo 1, sim, se a gente fosse resumir muito, né? Emissões diretas da empresa. Perfeito. Então, tudo que faz parte do business ali. Então, vamos, sei lá, pensar no exemplo a suinocultura de novo. Todo o processo que ela teve para, né, criar os suínos, às vezes como foi feito o abate, o gás que usou na chamuscagem, tudo isso vai entrar o quê? Dentro do escopo dela, dentro de casa. que é o que a gente fala que ela consegue controlar. Perfeito. Então ela consegue controlar as emissões, ela toma a decisão. Eu comprei GLP porque eu quis queimar, né, ali, faz parte do processo, mas eu quis usar esse tipo de combustível. Então entra dentro do escopo 1. Dentro desses instrumentos, o que vai entrar em escopo 1? Né? Dentro desses outros que a gente comentou, bem direcionado para mais o GasREC. GasREC. Por quê? Porque a gente sabe que escopo 1, normalmente das empresas, grande parte das emissões hoje relacionadas ao escopo 1 é o uso de gás para processo térmico. Né? Preciso gerar calor, preciso gerar energia interna, preciso, enfim, N processos. O gás ele vai ser essencial nessas etapas. Então vai entrar dentro do escopo 1. Perfeito. Se a gente for olhar para o escopo 2, esse é o mais simples, porque ele é basicamente o quanto você consumiu de energia elétrica da rede. Então, você ignora todos os outros fatores. Quanto eu consumi de energia da rede em megawatt-hora é o meu escopo 2, e o fator médio do grid. Perfeito. O que eu vou usar nesse caso? O IREC. Porque é a energia que foi colocada dentro da rede. Certo. E aí eu vou reduzir as emissões de escopo 2. E aí a gente entra no o que ninguém gosta de comentar, que é o escopo 3. E o escopo 3 ele entra... associado aí à cadeia de valor, tudo. Exatamente. Então, só para talvez tentar exemplificar, né? Acho que o modelo mais simples que a gente pode pensar é uma montadora. Talvez é o mais simples, mas só para, né, acho que ficar mais... Todo mundo hoje, né, sabe que é um veículo. Perfeito. Então, quando a montadora vende um veículo, dentro do escopo 1 dela vai ter o quê? A montagem e produção daquele veículo. Certo? Então, é o escopo bonitinho. Escopo 2, a energia que a montadora consumiu da rede. E escopo 3, tudo que vem antes e que vem depois. Então, ela comprou pneu. Então, qual é a emissão do pneu até chegar no processo dela da cadeia? O que vem depois? A montadora vende veículos. Normalmente, veículos que vão usar combustíveis. Então, o escopo 3 ela vai entrar o quê? O uso do bem que ela vende. Então, todo o combustível que os veículos usam, a montadora faz uma estimativa e fala, legal, meus veículos todos emitiram X porque usaram gasolina. Aí vem a questão, por que o veículo elétrico? Porque muitas falam, eu consigo reduzir o meu escopo 3. Perfeito. Porque o elétrico eu sei que é energia elétrica, é mais fácil. O combustível líquido, como tem flex no Brasil, não sei se etanol ou gasolina, tem que ser conservador, é gasolina.
Então o escopo 3 ele acaba sendo normalmente o maior escopo de todas as empresas, né? E nesse cenário que a gente tem esses ativos, né, onde que eles vão entrar? Bom, o escopo 3 sempre vai ser escopo 1 e 2 de alguém. Então você pode ter uma correlação do GasREC e IREC dentro do escopo dos seus fornecedores, dos terceiros, que vão entrar aqui para você, né? Ou você pode ter também o uso do GasREC quando você fala do uso de veículos movidos a gás, por exemplo. Você fala, eu vendi uma frota inteira a gás. Se eu tenho certificado de origem de biometano para falar que eu substituí esses meus veículos lá, esse tipo de atributo, você ainda consegue aplicar. Né? Então, o escopo 3, mais complexo que ele é, você ainda consegue aproveitar um pouco desses ativos para reduzir. Aí você talvez pergunte, e o crédito de carbono, né? Onde ele se encaixa? Onde vai entrar nisso tudo, né? O crédito de carbono ele vai entrar em qualquer um desses escopos, porque você vai usar para fazer uma compensação. Né? Então, eu emiti muito do meu escopo 1, quero compensar o escopo 1. Vou usar um crédito de carbono para compensar a minha emissão do escopo 1. Vamos pegar, eu tenho um produto meu que eu quero falar que ele foi compensado as emissões de crédito de carbono. Eu posso usar especificamente para esse meu produto também. Então, o crédito de carbono ele acaba que ele entra onde a empresa achar que faz mais sentido compensar suas emissões. E vai encaixando. E o CBIO, nesses escopos, ele não vai entrar em lugar nenhum, porque como ele é obrigação de consumo de distribuidora, ele não é um instrumento para compensação. Ele é um instrumento de mercado, né, com um foco específico. Então a gente tem essas nuances, essas possibilidades para a empresa que está adquirindo hoje isso e para quem está vendendo também, entender qual que é o foco da empresa para usar. Porque se ela não entender o foco também, às vezes ela não consegue convencer muito bem o porquê que ela está fazendo aquele tipo de instrumento na empresa que ela está certificando. Perfeito. E aí quando a gente fala de gerar um GasREC, gerar um IREC, vamos tentar entender o processo, né? Então, tentando exemplificar para quem está assistindo. Tenho uma unidade de produção de biogás, gero energia elétrica. Energia elétrica hoje é a principal aplicação energética, né, do biogás no Brasil ainda, né? Por mais que o biometano esteja crescendo, a energia elétrica ainda é a nossa principal aplicação energética. Então eu tenho uma planta, produzo biogás, gera energia elétrica. Como funciona esse processo para que eu possa emitir um IREC? Um IREC. O processo vai ser parecido, né, com o GasREC, mas basicamente fazer contato com a gente, né, então encaminhar e-mail para a gente mostrando interesse em aderir. O valor do programa fica no nosso site público, então é um valor disponível lá, fica disponível, todo mundo tem o mesmo valor, uma questão de isonomia do programa, então tem muito negociação comercial. Legal, quero participar do programa, entendi os valores. A gente tem uma série de documentações que a gente vai pedir para a empresa fazer o preenchimento. Entre elas, ela vai mandar para a gente fotos da usina, o croquis da planta, diagrama unifiliar mostrando como que é feita a geração da energia, né, onde ela está conectada, de que forma ela está conectada, qual que é o dado do medidor dela de energia, mais o dado, né, do ponto de acesso à rede. Então, a gente pede algumas documentações mais técnicas. Vai lembrar que, né, no caso de IREC e GasREC, e CBIO também, a planta tem que estar em operação. Então, nesse caso, ela já tem as informações. Não, o crédito de carbono não. Né? Você tem que começar um pouco antes de iniciar o projeto em si. Então, nesse caso, ele vai mandar para a gente a documentação. O crédito, só pegando parênteses, crédito de carbono, a planta precisa ter até 5 anos de operação. Isso, né? Tem um prazo, isso. Você tem que mostrar que lá no começo, no business plan, você tinha considerado o crédito como um adicional da receita. Senão é difícil você conseguir aprovar. Fechamos parênteses. Quem está com o projeto aí, é bom já dar uma analisada agora. Dá uma olhada, perfeito. Mas, então, quando ele manda a documentação para a gente vai mandar para uma equipe da nossa auditoria, eles vão fazer toda uma análise. Esse prazo normalmente leva em torno de 2 a 3 semanas, a análise inicial. Tudo de acordo? Aí tem o fluxo de pagamento, que vai acontecer, né? E a gente vai fazer o cadastro na plataforma do IREC. A empresa já está apta ali a iniciar o processo de emissão de certificados né, a partir do volume que ela produziu. Hoje, se ela está conectada no Mercado Livre, a gente coleta o dado de medição direto da CCE. Então, a gente já tem um dado duplamente auditado da CCE que a gente recebe na nossa plataforma, está consolidado, ela pode emitir sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Se ela é uma geração distribuída, que acho que é a maior parte do pessoal que hoje produz biogás, aí a gente vai pedir o quê? Normalmente a fatura da distribuidora, mostrando ali o volume que de fato foi injetado ao longo daquele mês. E a partir da fatura do que foi injetado,
é que se realiza a contabilização de Exato. quantos RECs. Que a gente faz a conversão e fala, olha, então desse total de quilowatt, a gente converte para megawatt e imputa ali e fala, olha, então você tem, sei lá, 300 certificados, 1000 certificados, depende do tamanho da usina. Da usina, perfeito. Mas normalmente a gente faz esse confronto. Então, posso fazer com o dado de medição, se for GD? Você pode encaminhar para a gente antes, mas a gente vai também confrontar com o da distribuidora. Perfeito. Para quê? Para a gente ter duas informações. Porque uma só, às vezes é da própria empresa, se tiver algum tipo de desvio, a distribuidora normalmente corrige esse desvio, ou ela é mais conservadora. Então a gente pega o da distribuidora também. Esse processo é todo auditado. Todo auditado. Perfeito. Todo auditado hoje, a equipe faz o processo. Uma vez auditado, aí sim está disponível para emitir o certificado. Perfeito. Quanto tempo leva, mais ou menos? Olha, o processo inicial de certificação, o prazo médio que eu vejo é 1 mês e meio. Que acontece entre a empresa mostrar interesse, mandar documentação, efetuar o pagamento e estar emitindo certificados. Vai lembrar que o IREC você pode emitir do passado. Então, quando você adere ao programa, aí tem alguns prazos que a gente deixa mais informações aqui, mas até 12 meses no passado, normalmente você consegue homologar. Perfeito. Então, para quem está entrando hoje, consegue ainda emitir de 25. Tá? Então, tem esse detalhe que é importante o pessoal saber. E para quem emitiu um IREC? Para quem eu vou vender esse IREC? Como é que está esse mercado? Você disse que é um mercado que está bastante aquecido. Isso. Né? Mas, assim, uma pista de quem são os compradores, os interessados nesses ativos. O IREC ele é vendido principalmente para empresas que estão olhando o seu inventário de emissões, lá no escopo 1, 2 e 3, e queiram reduzir suas emissões do escopo 2. Então, fazer um relatório mais completo, um relatório com emissões, né, uma transparência maior nas suas emissões, incluindo esse tipo de certificação para falar que, olha, a minha geração, o meu consumo não vem da rede de distribuição. Ela vem aqui, né, de um fornecedor específico que tem um fator de emissão menor do que da rede, então, consequentemente, tem uma emissão menor. Mas a gente vê que vem um mercado novo surgindo, que é com a abertura do mercado livre de energia. Mais players estão vindo para o mercado. Com isso, o pessoal comenta mais sobre esse tipo de ativo. Então, tem novos players entrando que, por mais que não incluam no seu relato de emissões, eles acham interessante você saber que a sua energia vem de uma fonte renovável e de qual fonte renovável que ela vem. Perfeito. Então, tem esse novo mercado aparecendo de empresas que têm esse interesse em saber, né, de onde vem a sua geração. Então, estão preocupadas, né, nesse processo aí atentas ao processo de transição. Porque a gente sabe que o Brasil tem bastante renovável, mas o nosso portfólio de energia precisa continuar nesse estímulo para que continue misto. Perfeito. A gente tem que lembrar que toda geração renovável ela é essencial, porque a gente tem períodos de seca, de estiagem, períodos de entre safra. Então, né, um portfólio, né, uma nação não pode vir de uma única geração. Você tem que ter, né, solar, eólica, biogás, biomassa. Para quê? Para você manter sempre o sistema estável. Então, um atributo... A complementariedade das fontes, ela é fundamental, ela é né? fundamental. Porque você fala, tudo bem, eu vou comprar só da fonte solar. Né? Mas durante a noite, você tem que ter uma outra geração para garantir que você não vai ficar no escuro. Né? Então, as pessoas esquecem um pouco disso. Então, é legal saber que o IREC, né, ele vem também nesse tipo de fomento. Então, você contribuir para que esse mercado continue a sua evolução entre eles as fontes que tem. Tanto que hoje o que a gente observa o mercado de relato de emissão, ele vem se movimentando para, exatamente nesse ponto de energia, ele tentar ficar mais próximo do consumo real. Para você ter o quê? Mais fomento a esse múltiplos, né, de gerações. O que acontece muitas vezes? O mercado foca em uma só. E a empresa compra de um único tipo de gerador. Mas ela opera para data center, né? 24/7, consumindo bastante energia. Então, como que esse pessoal consegue fomentar mais o mercado de energia com outros tipos de fonte? Porque tem horários diferentes. No Brasil, a gente não tem tanto, né? Mas você pega outros países que você tem só solar de dia e à noite você tem muita térmica e gás, óleo, diesel, etc. Então, quanto mais perto você chega do ponto de consumo, até chegando ao nível horário de consumo, mais você vai fomentar essas fontes que produzem especificamente em horários onde as outras que estão majoritariamente produzindo não estão. Então você tende a ter um fomento maior até esse próprio tipo de geração. Ótimo. Bom, pessoal, então nós conseguimos entender aí esse panorama de todas essas possibilidades que as plantas de biogás, de biometano podem aderir. E aí nós temos o Instituto Totum, né, que é uma instituição de referência no país para apoiar as unidades, né, os produtores de biogás, de biometano, para emitir aí seu Gas REC, o IREC.
enfim, todo esse processo. Mas eu acho importante a gente contar um pouco sobre o papel do Totum no Brasil, né? Como vocês têm atuado, como vocês podem contribuir com os produtores, enfim, fala um pouco pra gente sobre o Instituto. Nós trouxemos todo esse conhecimento, né? Todo o papel que vocês têm desempenhado para o avanço desse setor, né? Para esses ativos acontecerem no país. Mas eu acho que é bacana a gente dividir também com quem está nos ouvindo um pouco sobre o Instituto, sobre o papel de vocês, sobre o que vocês têm, como vocês têm atuado aqui no Brasil. O Totum, até para contextualizar, nós somos uma certificadora. Então, por essência, a gente entra nesse processo sempre de certificação, verificação, validação, sempre como, né, um agente de terceira parte, não relacionado ao processo, o que dá para a gente uma segurança muito grande com isonomia, com transparência, que a gente não está envolvido nos processos em si. E a gente sempre focou muito nessa parte de desenvolvimento de programas setoriais, né, de programas que venham a fomentar, venham trazer uma camada mais de qualidade. Então, pouca gente sabe, mas nós que desenvolvemos junto com a Associação do Café lá no passado, a BIC, o programa de pureza e qualidade do café. Legal. Então, hoje, todo café no mercado praticamente tem o selinho da BIC, nós que junto com a BIC desenvolvemos no passado. Bacana. Nós temos selos de segurança eletrônica. Então, esse pessoal que faz monitoramento de câmera, portaria remota, a gente tem uma certificação para garantir a qualidade do setor. Então, né, que quando você está contratando, você tem uma terceira parte olhando aquilo de maneira, né, mais direcionada. E também agora a gente vem focando muito nessa parte de carbono. Então, hoje nós somos o maior verificador de inventário de gás de efeito estufa para o GHG Protocol. Então, qualquer empresa queira fazer um inventário pode contar conosco para apoiar, fazer a verificação final do inventário. Ou seja, garantir que aquele dado está certo. A gente vem focando bastante na parte de atributos ambientais para dar mais transparência ao mercado, né, mais solidez no que a pessoa está relatando. Então, a gente começou... Antes do IREC, a gente já tinha o certificado de renovável no Brasil, que foi fomentado pela Beol e Abragel no passado, que eles queriam ter esse diferencial das renováveis. Legal. O IREC chegou, a gente observou o GasRec, então a gente começou a montar para o mercado de biogás e biometano. A gente agora está desenvolvendo para BioGLP, que a gente tem observado algumas refinarias novas aparecendo, esse processo começando a crescer. Estamos olhando para a questão de CO2 biogênico. Então, toda essa parte de ativos, a gente vem olhando outras cadeias que o pessoal hoje compra uma mistura, não consegue diferenciar, ou não consegue dar transparência para a informação que ele está adquirindo. Então, a gente vem olhando muito para essa área e também para áreas como RenovaBio. Então, hoje nós somos firma inspetora. Na parte de programas de desmatamento para o bloco da União Europeia, que é o que eles chamam de UDR, que é a parte que foi desmatado ou não. Então, assim, a gente sempre vai olhando para como a gente consegue ajudar setores a se desenvolver. Não, lá a gente fala que a gente acorda falando de uma coisa, a gente dorme falando de outra, no dia seguinte entra uma outra para complicar. Mas, por um lado, é bom porque, né, a gente vê que tem muita sinergia de setores, né? E que às vezes o próprio setor não enxerga. Então, se a gente for olhar o próprio GasRec, é uma questão da energia, que, esse tipo de programa, atributo, tem muita sinergia com gás também. Então, por que não fazer um para o gás? Então, a gente montou um aqui. Então, é bom que acaba sendo bastante amplo, a gente acaba conseguindo, de fato, juntar bastante coisa, trazer sinergia para os setores e apoiar os setores, lógico, né, se desenvolver de uma forma mais segura, com agente terceiro sempre, né, dando um olhar mais técnico para aquele processo e evitando conflito de interesse. Porque muitas vezes, né, a gente fala, uma associação quer fazer algum processo, mas, poxa, uma associação tem N empresas com interesses diferentes. Então, um agente terceiro entrando nesse processo... Às vezes ele é fundamental, né? Para garantir que, sei lá, não é de mal ou de propósito, mas às vezes sem querer, né? Poxa, mas esse meu associado também poderia ser assim. Mas se eu sou uma associação, eu posso ter um conflito. Às vezes beneficiar uns e não outros. Então, o agente terceiro, ele acaba sendo fundamental. E esse é o nosso papel hoje. A gente tem esse foco bastante, né, nesse tipo de desenvolvimento de programas, especificamente na parte aí, né, de trazer essa camada extra de segurança em projetos e programas que hoje não tem. Maravilha. Pessoal, nós vamos deixar aqui no link desse vídeo um documento complementar que o Instituto Totum vai estar disponibilizando sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, né, ou boa parte dos pontos que nós conversamos. Então, caso vocês tenham interesse em entender um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, por favor, façam um download, acessem o material. Acho que ele vai ajudar bastante, né, a aprofundar ainda mais o conhecimento de todos em relação
a todos os temas que nós, né, aos ativos, especialmente aos ativos ambientais que nós discutimos aqui. Exato. Aqui Senão hoje. a gente ficava aqui umas 3 horas falando. Fácil. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a participação de todos, mas antes de encerrar, acho que vale a gente dividir aqui com o público sobre um evento que vai estar acontecendo em breve, tá aí, né? Para sair, tá no forno, tá para sair, é um evento bastante interessante para quem, além do material que vocês podem fazer o download, tem um evento que vai estar acontecendo nos próximos dias, que eu vou deixar você explicar um pouquinho mais sobre. O evento é o IREC Day Brasil, então a gente promove esse evento anualmente. É um evento que vai falar exatamente o que a gente comentou aqui hoje. A gente vai trazer temas como IREC, GasREC, crédito de carbono. O mercado de carbono aí numa visão até mais preços, mercados, que achei interessante o pessoal. Vamos falar também sobre o sistema brasileiro, né, de emissões, então que está surgindo aí, entre outros assuntos que, para quem, né, tem interesse nesse tema, acho que é um evento essencial que acontece. Dia 7 de abril, em São Paulo, no Tivoli Marrafete, difícil falar esse nome, e também a gente disponibiliza aqui um cupom para quem vier por meio desse vídeo e quiser participar lá conosco. Legal. A gente deixa um cupom exclusivo aqui para vocês realizarem suas inscrições. Maravilha. Bom, obrigada, Luciano, pela disponibilidade, pela aula. Foi muito bom bater esse papo contigo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Até mais. Acompanhe o CI Biogás nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Obrigada por acompanhar esse episódio do Biogascast. Até o próximo!